13 horas, 6 minutos, 37 segundos. Hoje, quarta-feira, dia 13 de dezembro de 2014. Fabiano da Costa, então, iniciando o FM Café. Ao lado aqui, nossa visita especial hoje, Lídio Carlos Rodrigues de Lima Júnior, compareceu aqui de surpresa na rádio, como se fosse Estou substituindo o Péricles hoje. Substituindo o professor. O Péricles, por enquanto, não apareceu, parece ter outros compromissos, mas mandou o seu enviado, digamos assim, o pupilo. É o Lídio Carlos Rodrigues de Lima Júnior. Na mesa de áudio, ele, o Vilmar Gaguinho, popular Macega, na cidade do Rio Grande, Fernanda Cadaval na produção, e a gente tem a Juliana Flores no Switchmaster. O programa tentando no ar, então, a partir de agora, então, em cadeia, FURG TV, FURG FM. Hoje, 3 de dezembro do ano de 2014, graças a Deus, chegou o verão. Qual é a temperatura que o senhor tem? O senhor pode me passar a temperatura? 21 graus, então, com a sensação térmica de 18, segundo o Climatempo. Quarta-feira hoje será de céu nublado, com previsão de chuva a qualquer hora do dia. As temperaturas vão ficar entre 20 e 26 graus, 21 nesse exato momento. Amanhã, quinta-feira, sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva. As temperaturas vão variar amanhã entre 17 e 27 graus. A gente vai conversar com os organizadores do seminário sobre envelhecimento ativo, perspectivas e avanços, a enfermeira e coordenadora da educação permanente do HU, Edaiane Barros, e Silomar Ilha, do grupo de estudo e pesquisa de gerontogeriatria, enfermagem, saúde e educação. Como é que é? Desculpa, não está o nome aqui. O nome do grupo? O nome do grupo, mas tem a Edaiane Barros e o Silomar Ilha. Esse é o nome todo. Isso. Não, é porque sempre... É todo nome. Sim. Olha só, o que é que o senhor está... Aqui o microfone. O senhor nunca foi assim, o senhor está ficando... Como é que é? Está falando de envelhecimento? Participativo. Não, ele está ficando ranzinho agora. Agora a gente já vai conversar sobre isso. Ele nunca foi de... Olha lá, ele fica fazendo careta ainda. Lá tá, assim, isso aí é... Chama profissionalismo. Chegou o professor Péricles. Chegou o professor... O microfone é direcional, então ele tem que captar. E o Péricles é muito ciumento, porque o Péricles viu o Lídio tomando lugar e veio correndo para cá. Péricles, olha aqui, apareceu. Vamos trocar de lugar, professor? Ele é muito querido. Pois é. O Péricles ouviu em casa a voz do Lídio e veio correndo. Ele é muito querido. Olá, boa tarde. Veio correndo. Não, ele veio correndo de casa até aqui, Péricles. Hein? Veio correndo de casa até aqui. Sim, de costas. Boa tarde a todos. 13 horas. 13 horas, 9 minutos, mas o senhor viu que agradável surpresa este rapaz? Mas e o estiloso do óculos ali? Não, o Gaguinho... Gaguinho, me diz uma coisa. Que coisa mais querida. Gaguinho, o senhor Obrigado, que pode fazer perspectivas, esse rapaz tem todo jeito, né? Tem. Leva a gente para coisa. É um metrosexual esse cara. Olha só, o cabelo, os olhos. Esse mesmo, bermuda. Da bermuda, agora vai pegar minha bermuda, né? Agora vai pegar. Não, e esse óculos é muito moderno, né? Aliás, tem uma disputa entre ele e o Dirney Mota. Diz que o Dirney usa o óculos... Pegou primeiro, né? Peguei. Na verdade, eu acho que até o mesmo óculos do Dirney a gente troca. Quarta, do senhor, né? Bom, mas olha só, eu estava recebendo agora uma correspondência da Luciane Benítez, a nossa ouvinte, e pediu para a gente falar um pouco sobre o que aconteceu ontem no Senado. Ontem houve uma invasão do Senado para que não se votasse, então, digamos assim, um alargamento da lei de responsabilidade fiscal. Né? E ontem, uma maquiagem, assim. E ontem deu pau no Senado, dentro, na rua, lá em cima, lá embaixo. Na garagem? Onde tinha gente. Arma de choque, onde tinha gente estava apanhando. E ela pediu que a gente tecesse comentários sobre isso que aconteceu. Professor Péricles, como é que o senhor acompanhou os acontecimentos? O Péricles não estava ontem lá, né? De longe só. Realmente, é triste, né? Lamentável. É lamentável. No lugar do parlamento, né? Exatamente. Porque, na verdade, o parlamento, como a palavra diz, é para se conversar. Parlária. Para parlar, não é para bater. Não é? E nem para se agredir. Quer dizer, não tem cabimento esse tipo de coisa. Eu fico pensando uma criança vendo isso. Não é? Aqueles são os nossos representantes. Nós não somos pugilistas para ter representantes que se agridem ou coisa assim, né? Então, na verdade, é triste. E independente dos motivos, porque não há motivo para certas coisas, não há desculpa para certas coisas. Pode ter lá o motivo que tiver, mas se tem que ter uma noção de que papel eu estou representando no cenário nacional e tenho que ter postura. As pessoas sem postura é um horror.
Acho que é o grande problema, eu acho, da humanidade, é a falta de postura, né? A pessoa não ser consciente da sua responsabilidade, daquilo que ela representa como parâmetro, como que deveria ser, né? Uma referência. Quer dizer, fica tudo misturado numa coisa disforme, né? Como se fosse um bando de idiotas. Daí conversas, discussões que eu e o Fabiano participamos e que às vezes tem algumas pessoas que dizem, hoje em dia não existe mais esquerda nem direita. Esses momentos mostram que a gente às vezes tem que ceder um pouquinho para o que essas pessoas falam, que realmente é uma amálgama disforme que cada um puxa para um lado e quando puxam demais o lado dele acaba saindo para vias de fato. Quando os seus também, interesses são abalados, os seus, sim. Não os dos que eles representam, como deveria ser, né? Isso não os afeta. O que afeta é o que individualmente acontece contra os seus interesses, etc. Isso é ruim, não é uma coisa que desfaz totalmente o sentido de representatividade. Sim, o sentido de república, inclusive. Exatamente. Né? Bom, essa república... Eu gostaria de saber se alguém que está nos ouvindo, alguém que está nos vendo, alguém da mesa, soube de alguma comemoração no dia 15 de novembro. Alguma nota oficial de algum poder enaltecendo. Não. Porque não existe. A gente não consegue se lembrar do que não se sente. Sim. E coisa que não existe nesse país é o sentido republicano das coisas. Então, é uma república fictícia. É como, eu não quero me estender muito no assunto, porque depois tem outras pautas, né? Mas tem um escritor espanhol, o Ortega y Gasset, ele tem um livro chamado Espanha Invertebrada. E ele fala dos problemas, um livro de 1923, por volta disso, os problemas que a Espanha tinha e que não se sentia, e ainda não se sente, e o Brasil, eu consigo fazer um paralelo claro entre isso, como nação. Porque eram vários reinos e aí todos os países ao redor começaram a se transformar em Estado. E eles falaram, não, vamos transformar aqui em Estado também, porque é o que está precisando. Transformaram em Estado a golpe de marreta. E as pessoas não falam a mesma língua, não têm as mesmas tradições, eram mouros, eram judeus, eram cristãos, era Castela, era Aragão, misturaram tudo. E aqui no Brasil não está muito longe disso, sem contar que a nossa república foi aquela coisa, né? Mais um movimento em que ninguém, o povo, vamos pôr aspas nesse povo, mas não participou, né? A nossa república foi o pórtico para a primeira ditadura. Sim. Que aconteceu logo depois da proclamação. Uma república sem um povo com concepção do que é o republicanismo, não é? A segunda Folha de São Paulo, a votação foi retomada agora na manhã de quarta-feira, depois do que aconteceu ontem, e começou já com um embate entre governistas e oposicionistas. Ninguém conseguiu se entender. Segundo a Folha de São Paulo, o líder do Democratas, Mendonça Filho de Pernambuco, cobrou o encerramento da sessão por falta de quórum hoje pela manhã. Chinaglia, que também é vice-presidente do Congresso, deputado pelo PT, rejeitou, alegando que a sessão desta terça foi suspensa, portanto o quórum foi mantido para os trabalhos de hoje. Para a votação são necessários 257 deputados e 41 senadores. O entendimento do petista gerou críticas. O senhor está na cadeira de presidente do Congresso, não está na cadeira como presidente do PT ou da doutora Dilma. Não se contamine com esse ar autoritário da presidência do Congresso, afirmou Mendonça Filho do Democratas. O vice-presidente da Câmara chegou a propor, o Chinaglia, né, que fosse costurado um pacto pela liberação das galerias do plenário, desde que manifestantes permanecessem em silêncio. O presidente do Congresso, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, ao assumir o comando da sessão, no entanto, não tratou do caso. As galerias continuam vazias e fechadas ao público hoje na quarta-feira. Antes da análise do projeto de lei que permite ao governo descumprir a meta de economia para pagar juros da dívida pública em 2014, o chamado superávit primário, deputados e senadores precisam analisar 2 vetos presidenciais que tratam da mudança de nomes de bens públicos, uma barragem em um instituto. Não vai sair essa votação hoje, com certeza. Vai ficar emperrada. Não, e vocês viram, eu não lembro agora qual é o termo, foi eu não sei se é projeto de lei, alguma coisa assim, perdoem meu desconhecimento, mas do governo federal liberando mais verbas para aqueles, como é que se chama? São as emendas parlamentares. Para as emendas parlamentares, se, e somente se, for aprovada essa elasticidade. Então, olha, vocês esqueçam a lei
que a gente fez, que a gente dá mais uma graninha para vocês para fazerem emendas. Essa prática, eu já critico essa prática há muitos anos. Essa prática foi o que deu origem ao primeiro termo do mensalão, que foi quando o Fernando Henrique liberou as emendas para a votação da emenda da reeleição. Agora tem um projeto na Câmara, que eu não sei se é da bancada do PT ou de quem é, que acaba com as emendas parlamentares. E esse projeto ele foi de novo para o fim da fila. E vai ficar no fim da fila. Sim, porque, na verdade, é um absurdo essa prostituição ao qual a pessoa, para votar, ela recebe 750 mil das suas verbas para injetar lá na sua região. Então, o cara já faz um acordo. Eu vou votar 4, 5 votações com o governo e receba 750 mil. Creio eu, que tem que acabar isso. Isso é uma prostituição, é uma vergonha. Né? Eu falo uma prostituição política, não tem nada. Só que quem tem que acabar com isso são os beneficiados. Sim. Mas são eles que têm o direito de votar nisso, não me parece. É o que nós falamos sobre reforma política, é quase como trocar o pneu do carro andando, né? Cada deputado, são 513 deputados, cada deputado tem direito de até 750 mil reais, é só multiplicar, né? 513 por 750 mil. Se a gente pensar que eles também podem votar um acréscimo nisso para 1 milhão de reais, aumentar um pouco disso, vocês imaginam agora 513 vezes 1 milhão de reais, são 513 milhões de orçamento que são destinados para emendas parlamentares. E mais um adicional agora que o governo estava oferecendo para... Pois é, olha aqui, ó, do Diário Popular, então, reflexo da Operação Lava Jato na indústria naval, interessa Rio Grande, aqui do Diário Popular. Em menos de um mês de tratativa sobre a situação do polo naval de Rio Grande e São José do Norte, o Sindicato dos Metalúrgicos do Rio Grande, o Sinterg, conseguiu marcar uma audiência com a presidente da Petrobras, Maria da Graça Foster. A confirmação foi comemorada pela categoria que nos próximos dias irá formar uma comissão para participar do encontro no próximo dia 15 de dezembro, às 10 horas, na sede da Petrobras, no Rio de Janeiro. Conforme o vice-presidente do sindicato, de Machado, a ideia é questioná-la sobre o futuro de contratos, os investimentos no Estado e a situação dos empregos dos metalúrgicos na região, após os recentes escândalos envolvendo a Petrobras. Neste momento, o foco é Rio Grande, devido à gama de trabalhadores no setor. Queremos somente trabalhar e a continuidade do investimento no polo gaúcho, afirma então o presidente Sadi. Agora, uma preocupação generalizada em relação a isso. Não sei se a Petrobras pode quebrar os contratos, a não ser que haja uma... Poder pode, né? Tanto é que quebrou aqui, mas depois os... Se não, estou dizendo, aqueles que não tiverem confirmação nenhuma que houve algum tipo de irregularidade, né? Ontem também deu outra briga, nota do jornal agora, né? Aprovado o reajuste do salário mínimo regional. Com 41 votos favoráveis e nenhum contrário, a Assembleia Legislativa aprovou, na sessão da tarde desta terça-feira, dia 2, o projeto de lei 222/2014 do Governo do Estado, que reajusta em 16% o piso mínimo regional, que passará a vigorar a partir de 1º de fevereiro próximo, com valores entre são 5 faixas, se não me engano, entre R$ 1.006,88 e R$ 1.276. O projeto foi aprovado com a emenda do líder do governo, Valdeci Oliveira, do PT, após entendimentos entre entidades sindicais e empresariais, com mediação da Assembleia, mantendo na faixa 2 os trabalhadores de hotéis, bares e restaurantes, que no caso é o senhor. Os quais, conforme a proposta original, seriam, a partir deste ano, inseridos na faixa 4. Outra emenda aprovada, também de Valdeci Oliveira, do PT, alterou de 1º de janeiro a 1º de fevereiro a validade do reajuste. E aí? Aumentou. Agora, na prática, eu gostaria de saber o que isso vale na prática. Porque tem vários indexadores diferentes para o mínimo regional, né? Tem salário de comércio, tem funcionalismo público. Para onde? Até hoje eu não entendi muito bem onde é que fica valendo o regional. Depende do que tu trabalha, né, cara? Pois é, mas uma boa parte das pessoas aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos que eu conheço, não recebe 1.066 na sua primeira faixa. A pessoa está recebendo um salário mínimo nacional. Mas aí é uma questão legal, né? Aí tem muito a ver com sindicato. E sindicato aqui no Rio Grande eu não quero nem ouvir mais, porque olha o que está dando. O senhor está traumatizado? Bom, alguns sindicatos não fazem nada. Outros fazem mais do que as suas prerrogativas. Então está dando muito problema. Só falta o senhor dizer agora que tem medo de uma república sindicalista. Não. Tá, mas olha aqui. Só para fechar as notas, então, uma outra aqui. Ó. O ébola causou recessão nos países atingidos. A fonte do jornal agora, a epidemia de ébola, está aqui a Daiane, que é da área da saúde, né? A epidemia de ébola vai mergulhar Serra Leoa e Guiné-Conakry. Foi a parte da Guiné que se emancipou, né?
na recessão em 2015, informou ontem o Banco Mundial, lembrando que os dois países já são afetados pela pobreza. Principal vítima econômica do Ebola, o Ebola, Serra Leoa deverá ter o seu produto interno bruto, o PIB, diminuir 2%, enquanto a contratação deverá ser menos acentuada na Guiné-Conakry, vai diminuir em 0,2%. Indicou a instituição que, em contrapartida, reviu para cima as projeções para a Libéria, onde a luta contra a epidemia mostra sinais de progresso. Em outubro, o Banco Mundial previu para 2015 um acréscimo sólido na Guiné-Conakry, 2%, e, sobretudo, em Serra Leoa, 7,7%, que está saindo de vários anos de guerra civil. A epidemia de ébola que se propagou na África Ocidental depois de agosto causou cerca de 6 mil mortes, afundando a atividade econômica e atrasou os investimentos na região. Esse relatório evidencia a razão por que devemos lutar para atingir o objetivo de nenhum caso de ébola, disse o presidente do Banco Mundial, Jin Yong Kim, ressaltando no comunicado os impactos econômicos e humanos devastadores. Eu acho que a declaração dele foi um pouco desastrosa, né? Ele viu pelos números e disse que é por isso que tem que se evitar os casos de ebola. O senhor tem algum comentário? O senhor que é um defensor do mercado, coincidente? Não, ele já exagerou um pouco, né? Mas tu não pode falar também que teu herói disse que uma morte é uma tragédia, 1 milhão de mortes é uma estatística, né? Agora eu lendo a sua... Lembrou de assim, mim? Não, mas eu fiquei... A declaração dele... Ele lembra sempre de ti. Não, tu és uma das pessoas mais faladas mais lembradas. Mais lembradas. Ele está sempre comentando. Top mind. E com carinho. Com carinho. Mas limites nesse carinho. Eu não conheço esses limites. É porque Caritos com limites. Não caritos consegui com limites, detectar né? nunca esses limites. É porque o Pérez é freudiano. O Pérez faz uma análise psicológica freudiana dos fatos e eu tenho um pouco... Inclusive tem uma nota aqui da fraude no leite. Eu li Freud no leite para acreditar nisso. Mas olha aqui, ó. Pois mais uma, hein? Mais uma, né? Isso Não, tem uma que coisa... vai me desculpar, mas olha aqui, do Clique RBS, então. O Ministério Público realiza... a cada 6 meses tem uma nota, né? Olha aqui, o Ministério Público realiza na manhã desta quarta-feira, dia 3, a 7ª etapa da Operação Leite Compensado. Dessa vez foi descoberta a adição de água e sal no produto distribuído na região norte do Rio Grande do Sul. Cerca de 120 agentes, incluindo o apoio do Ministério Público Catarinense e da Brigada Militar, cumprem 17 mandados de prisão preventiva e outros 17 de busca em 6 cidades da região. Entre os envolvidos estão produtores, transportadores e funcionários dos laboratórios de 2 postos de resfriamento, bem como os responsáveis por estes estabelecimentos. As amostras foram coletadas diretamente dos tanques dos caminhões que chegavam para descarregar e também nos tanques de 2 empresas, Cotrel de Erechim e Rempel de Jacutinga, no norte do estado. Acho que tem uma boa hoje, é humor negro, mas é interessante. No jornal do SBT, porque o rapaz dizendo que, bom, como tem shampoo e condicionador, eles agora querem que tenha leite e detergente junto, ou leite e material para limpar a casa junto, porque tem de tudo ali dentro, cara. Tu pode, toma um pouquinho, joga um pouco no meio da casa e aproveita e lava, né? Porque estão botando de tudo na... O troço tá complicado. Agora é engraçado, desde que eu era pequeno, a pessoa já falava que tinha um monte de mistureba, né? Quando eu era pequena, mas a gente ouvia... comprava leite em pó, minha mãe não deixava de tomar pois leite. Mas o que se ouvia antigamente era leite água no leite. Era água. Tudo. Agora tem clorofila, mas isso dá para compreender também por que o produto encareceu nos últimos anos também. Porque não é mais difícil, coisas, não é fácil de produzir um produto com um avanço tecnológico desse. Vai detergente, vai solvente, vai, né? Agora tu imagina o que passa na cabeça de uma pessoa fazer isto sabendo que crianças vão consumir, que idosos vão consumir. Já nem estou falando... idosos já estou falando de mim, mas crianças, principalmente, que são muito mais suscetíveis, né? Eu acredito que são mentes doentes. Sinceramente, essas pessoas não podem ser normais. Eu vi um cara dizendo que eles deviam ser condenados a tomar só aquele leite agora. Guardar tudo e ser alimentado só com leite. Eu acho que Eu acho que vem tanta porcaria nesse leite que é capaz do cara ficar imune a qualquer outro vírus, qualquer outra coisa, porque... Toma leite... Superpoderes. Olha, deixa eu ver. Sabe que eu tô tomando bem menos agora. Eu acho que 1 litro de leite... Eu tomo 1 copo de leite por dia. Hoje não tem... Deixa eu ver. Esses dias agora eu completava 4 meses que eu não comprava uma caixinha de leite e comprei.
Aí fui lá na minha tia tomar café, tomei um pouco também. Depois que a gente... Eu sempre Vai tomei na tua leite. tia e leva o leite. Levo o leite pra tomar café, né? Pô, vou explorar a minha tia idosa, pô, é o fim da picada. O cara chega lá pra tomar café, chegar pra tomar café, eu sou igual o Arnoldo, eu vou tomar café nas pessoas, mas eu levo queijo, pão, margarina, né? Sabes que o nosso amigo... Nos churrascos que eu sempre levo a farinha. Eu sempre dou a minha colaboração. Alguém não vai lembrar disso, né? Tu sabes que tu sabes que eu tenho um amigo, o Arnoldo, que ele chega na minha casa para tomar café e às vezes ele chega em horários como meia-noite, ele aparece para tomar café na meia-noite, que tá fome, né? E ele chega com 10 pãezinhos, 2 saquinhos de leite, não sei quantos gramas de queijo e uma margarina debaixo do braço. É hábito dele já fazer isso, né? Aí se tu diz que não dá, ele vai na casa de outra pessoa tomar café. Meu grande amigo Arnoldo Flores Aguiar foi criado nessa cultura de levar. Mas isso tem muito do Pampa, né? O pessoal que é de fora tem isso, né? Vai na casa da pessoa e leva comida. Eu nunca fui tomar café na tua casa? Atual não. Na atual não. Acho que a primeira vez foi quando meu pai adotou ele. Meu pai disse que conhecia o Lídio, ficou totalmente decepcionado de ter um filho como o Lídio saiu da minha casa e meu pai disse era o filho que eu queria ter tido. Viu só? Eu queria, né? Lúcido, o pai dele disse, rapaz é lúcido. Rapaz é lúcido. Não pensa as bobagens. Né? Meu pai disse assim, olha, eu vi a lucidez desse teu amiguinho, tu quer mudar o mundo, ele é tão lúcido, olha só que o rapaz é maduro, né? Mas olha aqui, ó, fazia anos que eu não via daí, sabes que eu não te reconhecia agora quando tu entra... Quando tu vê... Não, mas isso é do envelhecimento também. A gente vai falar sobre isso, né? Tentativa. Não o teu, mas o meu, da minha memória. Nesse Olha caso aqui, já ó. é Alzheimer. Mas olha aqui, a gente vai conversar então com os organizadores do seminário sobre envelhecimento ativo, perspectivas e avanços. A enfermeira coordenadora de educação permanente do HU é Daiane Barros e o Silomar Ilha, do grupo de estudo e pesquisa em gerontogeriatria, enfermagem, saúde e educação GEP-Geron. O que significa envelhecimento ativo? Uma das questões que a gente sempre tenta abordar, assim, ó, porque antigamente se dizia, né, quem é o idoso? Quer dizer, o vovô, né, que se falava, quem é o vovô ou a vovó? É aquela que tricotava, que ficava somente em casa, né, então não tinha tanta atitude perante a sociedade, e hoje não, hoje vem se mudando essas reflexões e principalmente esse pensamento, né, hoje se fala assim, ó, idoso é aquele que pratica esporte, que busca, né, ter uma sexualidade ativa, que busca também contribuir com a sociedade por meio de opinião, estar ativamente até no mercado de trabalho. E hoje já tem algumas empresas, principalmente na nossa cidade, que contratam idosos. Isso. O idoso ativo é aquele atividade, né? Que busca também fazer parte dessa opinião, dessa sociedade, né? Não, e é preciso também dar o crédito para essas empresas. Eu não me sinto... Quando a gente critica essas empresas quando a gente acha que alguma coisa está errada. Mas eu acho legal, inclusive eu já elogiei aqui, acho que o Guanabara tem uma política social bem interessante nesse sentido de dar atenção para idosos. Isso é uma coisa que é bastante interessante. Aliás, não é só o Guanabara, o Bebeto Excursões também, né? Tá recontratando o pessoal, Paulinho, Gaguinha, essa turma toda que estava fora do mercado de trabalho. Velha guarda. A Bebeto Excursões esses elementos que ela enumerou aqui para caracterizar o envelhecimento ativo. Da prática sexual, inclusive, né? Eu te pergunto, destes enumerados elementos, tu te enquadras neles? Quais são as práticas? Práticas esportivas, sexuais, enfim. Porque se tu não te enquadras, né? Eu vou chegar à conclusão que o teu envelhecimento é passivo. Não também tem nada a ver com isso. Simples, o cara não se enquadra nessas situações. Tem que se repensar, né? Não estou dizendo que tu não te enquadra. Eu fiz uma pergunta. Não, se tu te enquadrava. Acabou uma pergunta capciosa, mas, por exemplo, porque é a verdade, eu posso por ficar exemplo, um pouco ruborizado, mas eu posso pedir ajuda para as universidades. O senhor se enquadra nisso, Vilmar? O senhor que está mais perto da idade idosa. O seu envelhecimento é ativo? É ativo? Ou seria um envelhecimento passivo? Deixa ele quieto. A cara dele. Não, tudo bem, entendemos, né? Então tá. Fazendo arte. Fazendo arte. Guri arteiro. Guri arteiro. Então, e ele não parece, mas ele tá perto de 60 já. Tá bem conservado. Não, é bem interessante. Mas também tomou leite a vida inteira com formol, né? Interessante para ilustrar que ontem passou um episódio numa das TVs, né? E aí, um dos programas, aí aparecia lá um idoso, né, com uma barba branca, assim, e aí ele tava procurando namorada pela internet.
Foi muito interessante. Aí chegou, eles marcaram, assim, tipo, num bar, algo assim. E aí veio a moça, né, que também era uma senhora, conversar com ele. Só que aí quando ela olhou de longe, aquele senhorzinho, assim, bem sentadinho ali, e com uma mocinha do lado, eu digo, ai, meu Deus, será que era aquele que estava na internet, que se dizia sexualmente ativo, né? Bom, vamos ver, né? Aí ela pegou e chamou a colega, eu achei muito interessante isso. E aí chamou a colega e disse assim, eu não vou lá nele, né? Imagina, aquilo ali, imagina, ele tá dizendo que é sexualmente ativo, bem idosinho, né? E aí a colega dela, amiga, disse assim, não, ele ainda trouxe a filha porque ele não consegue caminhar. Então a gente fica pensando assim, né? Ah, porque idoso não vai ser mais ativamente, não vai estar mais ativo na sociedade. E não é só no aspecto sexual, é também no aspecto cultural. Inclusive, ontem nós falávamos o número de casos, né? tem se falado muito entre os jovens, que é uma pesquisa agora revelada até pelo 1º de dezembro, que é o Dia Mundial de Combate à AIDS, onde jovens de 15 a 24 anos aumentou o número mas há muitos anos já, e vem numa crescente, o número de idosos também com AIDS, justamente por essa atividade sexual na terceira idade. E principalmente porque esses idosos, eles viveram num momento da vida deles umas situações que não combinam com as situações de hoje. Quer dizer, hoje, o preservativo antigamente era até ruim de usar, porque eles não eram lubrificados, havia uma restrição de uso por parte de coisas religiosas, tabus, né? Tabus, era apenas para não engravidar, não tinha uma outra conotação. Né? Hoje, acho que o não engravidar deve ser a última razão da relação. Não é? Porque tem muito mais coisas problemáticas que o... Só que isso, os jovens têm isso como normal hoje. Né? Os pais já entregam até para os guris com 15, 16, 14 anos, sai, mas leva camisinha. Isso antigamente jamais um pai iria falar em camisinha em casa. Enfim, isso era um nome feio. Sexualidade, era um horror. Era um horror. Era feio. Era uma coisa feia. Né? Então essas pessoas foram criadas nesse ambiente. Né? Aí, de repente, elas se veem libertas de determinadas coisas, mas dos tabus e das coisas é muito difícil de se libertar, porque isso marca o que acontece na infância, juventude, enfim, né? Então, eles são vítimas, realmente, de uma Não mudança. se falou dos jovens nessa reportagem, né? Mas também se fala muito do crescente da infecção, da co-infecção, né, por HIV em idosos. Por quê? Porque eu não engravido mais, né? Porque justamente pensam assim, eu utilizo preservativo porque eu não vou engravidar. Exato, porque eu não engravido e também porque... ele também é um moço bem direito, né? Então... Sim. Bobagem, né? Eu vou, né, ficar com ele. E aí vai pro bailão bem arrumada, né? Ou sei lá, em outra situação. E aí acaba encontrando uma pessoa que acha que é legal, ou sei lá, realmente não vai ter o vírus. Só que é aquilo que a gente discute muito hoje, né? O vírus não tem o HIV, não existe isso. Claro. Até pela questão medicamentosa, hoje se mudou muito o parâmetro de como realmente esse paciente se porta socialmente. Então, não tem mais faixa de risco, como se dizia, né? Antigamente estava muito ligada, né? A pessoas que vivem do sexo, ou então, sei lá... pessoas homoafetivas ou homossexuais. Hoje não, hoje a sociedade está disseminada. E como é que vocês conseguem estabelecer esse diálogo com esses idosos dentro do grupo sobre essa questão também do envelhecimento ativo, mas também, sobretudo, sobre a prática sexual na terceira idade? Porque, como o Pérez falou, são tempos diferentes, ao qual isso dificulta também a questão de estabelecer um diálogo, né? Não que essas pessoas não tenham compreensão, mas são questões de valores ainda, né? Como é que se estabelece esse diálogo com a terceira idade? Não é interessante, assim, que o Silomar fala um pouquinho, né? Que o grupo de pesquisa é um grupo de pesquisa que é voltado para profissionais e também para estudantes. Não existe idosos participando, né? Propriamente dito, não é um grupo aberto à sociedade. Mas a gente tem na instituição, que é o NUT, que é o Núcleo Universitário da Terceira Idade, que justamente agrega essas pessoas, né, e traz também a sociedade para esse foco, para as buscas, então, busca a questão do cuidado ao idoso, como o idoso se vê socialmente, prática do lazer, sexualidade também abordado. Então, são algumas questões que o NUT provavelmente vai abordar com uma propriedade melhor e maior do que nós, que, né, estamos somente vinculados a um grupo de pesquisa. Mas, assim, eu acho que, a princípio, pelo que eu vejo, também como acadêmica, quando eu participei do NUT como bolsista,
bolsista na época, bastante tempo atrás, o que eu percebi, assim, ó, desse contato com os idosos? Que esses idosos estavam realmente abertos a discutir, claro, algumas questões, ou então estavam participando do grupo porque viu outros idosos participar. Então, eu acho que vai muito do processo de identificação. Como é que esse outro idoso vê? Como é que a minha vizinha vê? Como é que a minha família vê? Como é que eu me vejo? Então, são micro espaços, e quando eu chego no macro espaço, que é o NUT, ou em outro grupo de encontro, seja lá na Unidade Básica de Saúde, ou na Associação de Bairros, como se diz, né? Então, eu acho que hoje se fala muito mais do que antigamente. Eu acho que o idoso, hoje, ele está... Esse idoso também, que idoso é esse que a gente tem? É o idoso lá de 1920, 1930, ou o idoso que já está com a faixa de 60 anos, né, que já começou a ter pelo menos um contato com esses assuntos há um bom tempo atrás. Então, também tem esse aspecto histórico. Outra coisa que está se mudando também, mais e mais pessoas idosas vão se adaptando às ferramentas da tecnologia atual. São a questão de usar, inclusive, as redes sociais. Isso é uma coisa que tem me chamado bastante atenção. Obviamente, vocês mantêm todo o tempo um acompanhamento e um diálogo com essas pessoas. Parece um pouco de simploriedade ou redundância. O Pex está apontando aqui, só me permite. Pex, isso não é urina. Eu já sei que isso não é. Isso aqui é um chá. Agora um chá de Falei alguma coisa que era isso? Não, ele só apontei como ele se preserva, ele toma chazinho. Pois é, eu poderia dizer eu poderia dizer que eu sou de vanguarda e isso é urinoterapia. Porém, ainda não, né? Mas não estou, né? Agora vai alguém ligar e dizer que eu estou falando palavrão, mas a urinoterapia tem toda uma questão que eu levo a sério. Algumas pessoas dizem mas não é o caso. Dizem que é só beber mijo, mas não é. A urinoterapia eu respeito e tal, tem lá. Mas não, isso aqui é um chá de carqueja, não tem nada demais, professor Pex. O senhor é freudiano também? Catinga, isso mesmo. O senhor pode achar... Que é catuaba, coisa assim. Não tem a catuaba. O senhor está rindo porque o senhor toma catuaba? Não, é bom, né? Ainda não tomei, mas não teria problema nenhum. Então tá, obrigado. Mas olha aqui, ó, antes da gente... Cortaram meu raciocínio totalmente, vocês, né? Mas olha aqui, ó, aproveitando, já que eu tô com o raciocínio cortado, o pessoal na audiência do programa, então, mandar um abraço pro Sérgio Dalbon, William Jones, o Everson de Souza Grilo, que é fã do Gaguinho, me usou como tripé pra chegar no Gaguinho, porque veio falar pra mim, disse, te admiro, tal, e eu adoro o Gaguinho. Onde é que tá o Gaguinho? Foi lá, né? Porque o Gaguinho tem o difícil acesso, né? É difícil acesso. Ele é uma pessoa que não é... né? E a Tina Correia também, que está acompanhando o programa. Eu quero mandar um abraço para esse pessoal. E a Luciane Benites, que nos mandou um beijo, ela que está radicada em Porto Alegre. Mas agora, essa questão que eu estava falando para vocês, como é que se estabelece diálogos hoje em relação à mudança de hábitos como um todo? Não sei, eles falam coisa, Silomar. Eu penso que o Silomar, obrigado por ter chegado no programa. Não, mas o Silomar está guardando energia para a terceira idade. Isso mas é bom, vamos pensar nisso. E 2 da manhã, o jovem de hoje, né? Mas não, eu ia te perguntar, Silomar, justamente, eu queria que tu abordasse isso. Como é que se estabelece hoje? Porque mudou esteticamente até a visão que a gente tem do idoso. Como a Daiane colocou agora no início, a gente tinha uma visão, e até eu mantenho essa visão, de que o idoso é aquele senhor, sempre homem, de barba branca, cabelo branco. Mas como é que se estabelece hoje... tratar e trabalhar com grupos da terceira idade, ao qual nós temos diversas culturas diferentes, vários hábitos diferentes, aportes tecnológicos diferentes e uma série de mudanças globais ao qual eles também percebem. Eu percebo assim, que como foi dito antes, acerca do processo de envelhecimento, primeiramente tem que surgir uma necessidade deles. Então, quando você trabalha com um grupo, neste caso, um grupo de idosos, né, de pessoas idosas... Peraí, com licença, só um pouquinho, acho que vai ter problema aqui, amigão. Vamos lá. Pode falar. Então, eu percebo que quando você trabalha com um grupo da terceira idade, tem que se partir primeiro, ou de idosos, né? A gente costuma usar mais grupo de pessoas idosas. O senhor para de incomodar, né? O Péricles, esse aqui tá no envelhecimento ativo. Ele não para de incomodar. O senhor pode parar de incomodar, pelo amor de Deus? Por favor. É constrangedor, ele é assim, ele é muito elétrico. A catuaba, ele andou tomando catuaba de novo. Ele fica 3 dias assim que eu tomo a catuaba. Tá, já está feita a troca. Já deu? Troca. Não, nem tanto. Tá satisfeito agora? Tá, obrigado. Então a gente percebe que quando você trabalha com um grupo de pessoas idosas ou da terceira idade, tem que partir primeiro da expectativa deles. Então acho que a primeira abordagem que tem que ser feita quando vai se iniciar uma atividade com essa população é o que eles esperam do grupo. A partir da necessidade deles, então, se promove as questões